Bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Hoje nós vamos dar uma dica, aliás, todo o programa hoje vai ser uma dica, né, Cristiane? Porque nós vamos... Várias, né? Várias dicas. Porque nós vamos conversar com uma mãe e uma filha que estão aqui hoje para contar como a mãe, a Juliana, perdeu a guarda da filha Rebeca você vai saber daqui a pouquinho. E como elas foram ajudadas através do trabalho da transformação total para pais e filhos. Eu gostaria de aproveitar já de início e falar com você, pai, você, mãe, que tem um filho em casa, uma filha que já adolescente, talvez já até adulto, mas nunca conseguiu se independizar dos pais. Você criou um filho que acabou se tornando dependente de você. Você é um pai que se considera um pai protetor, um pai, uma mãe controladora. Talvez você não diga isso, não admita isso, mas o fato é que o seu filho, sua filha se sente sufocada. Não porque você queira ser assim, mas porque você tem o medo do que o mundo aí fora possa fazer com o seu filho. Então você acaba protegendo, correndo atrás, tentando controlar até demais e isso traz um resultado contrário para você. Nós vamos falar com você daqui a pouquinho sobre este assunto. Fique sintonizado. Vamos agora conhecer aqui a Juliana e a Rebeca. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, primeiramente eu quero dar parabéns a você, Juliana, porque você tem coragem de falar o que você vai falar hoje. É verdade, são poucas pessoas que sabem o que aconteceu, né? Poucas mesmo. Vamos então começar do início. A Rebeca é sua única filha ou não? Não, eu tenho uma outra de 6 anos, que é a Sofia. Ok. Né? A Rebeca tem hoje que idade? Eu tenho 15. 15 anos. Isso. Ok. Então vamos desde o início. Tudo era flores até que os espinhos chegaram? Ou não? Ou nunca foi flores? Não, eu e ela, o desentendimento era muito grande. Eu acho pelo fato de eu ter sido uma mãe muito nova, né? Eu tive ela com 16 para 17 anos, né? E eu tratava ela como fosse uma amiga. Eu tratava ela como amiga. Eu discutia com ela igual por igual. A gente discutia igual por igual, entendeu? E de um tempo, de uns 3 anos, 4 anos, venho piorando a situação. Acho que por ela ficar mais adolescente e ela é uma filha exemplar. Hoje eu enxergo isso. Como é que era o seu relacionamento com a sua mãe? Com a minha mãe, era a mesma coisa, já me perguntaram isso, é a mesma coisa que eu tratava ela. Amiga, entendeu? sim? Amigona? Não era amiga. Minha mãe era muito protetora. A gente não podia fazer trabalho no caso de amigos e eu queria agir com ela da mesma forma, entendeu? Deixando ela presa, sabe? Não deixava ela sair. Mas o pior era as brigas mesmo. Entendeu? Quer dizer, a sua mãe foi muito protetora com você, mas você acabou engravidando aos 15 anos. Sim, ela prendia muito e eu acabei engravidando. Acho que a primeira oportunidade que teve, eu fui e acabei engravidando, entendeu? A primeira oportunidade de sair assim, eu fui e acabei engravidando para sair daquela situação de cativeiro que eu vivia com a minha mãe. Aí você foi, entendeu? Abrir um outro cativeiro. Verdade. O seu próprio. Verdade, aí foi o meu... Repetiu, não me arrependo, né? Por causa das minhas filhas, não me arrependo, né? Mas, muito nova, né? Eu poderia ter aproveitado mais, né? A vida, ter feito minha faculdade, ter terminado a minha faculdade naquela época, não terminar agora, que faz pouco tempo que eu terminei, me formei, entendeu? Então, mas eu falo cativeiro no sentido de você ter criado um outro cativeiro para suas filhas. Isso é verdade. Porque você disse que você fazia o que a sua mãe fazia com você. Sim, verdade. Você repetia os erros da sua mãe porque simplesmente era o que você aprendeu. E normalmente, Renato, eu gostaria até de fazer um comentário, porque a gente vê muito isso. A gente vê pais repetindo o que viram seus pais fazendo e também o oposto. Tipo assim, eu sofri tanto nas mãos dos meus pais que eu não vou ser assim. Aí ela é extremamente diferente. Então, assim, se ele era muito rígido, o seu pai era muito rígido, agora ele é muito liberal. Né? Quer dizer, ou a pessoa imita ou a pessoa vai para o extremo. E por isso que nenhum dos métodos dão certo. Né? Normalmente a pessoa fazendo o oposto vai para um extremo que tão pouco funciona, né? Porque tudo na vida é equilíbrio e parece que não havia equilíbrio na sua forma de ser mãe,
a Rebeca, ela não te respeitava desde de criança porque você não sabia ter esse papel de mãe, cumprir esse papel de mãe? Olha, Renato, ao contrário, ela não me respondia. Ela não me respondia e isso me deixava mais nervosa ainda. Ela tinha o quê? Medo de você? Eu não sei o que ela sentia naquela época, só sei que ela não me respondia, ela só olhava com cara de brava, sabe? Que eu acho que o que ela sentia por mim, ela guardava pra dentro dela. Dentro dela eu imagino o que eu imaginava quando minha mãe brigava comigo, quando a minha mãe repreendia, entendeu? Ai, pior mãe, isso aqui. Algumas vezes ela soltou algumas palavras. Eu preferia a morte do que ser sua filha, do que ter nascido. E eu também, algumas vezes, falei pra ela, nossa, eu preferia ter, que você nunca tivesse ter nascido. Eu falei palavras que machucou muito, que depois ela ainda falou pra mim. Eu pedi muito perdão pra ela, tudo. Rebeca, quais suas memórias desse tempo? Você se lembra, assim, como criança, quando criança você lembra o quê? Uma infância feliz ou tem muitas lembranças ruins, de brigas? Como que era o seu entendimento? Eu vejo que agora poderia ter sido muito melhor na minha infância. Não foi uma infância triste. Porque eu passava também, o tempo que eu passava com a minha mãe não era tanto, porque ela trabalhava, estudava, então a gente se via só de final de semana e mais de noite. Mas era esse pouco tempo que eu tinha com a minha mãe que a gente brigava. Eu era pequena, menor, né? Então eu não respondia a ela, não brigava com ela, então ela brigava comigo, eu ficava na minha, pro meu quarto, quieta. Só ficava com pensamento, que raiva dessa mulher, não sei. Mas aí eu fui crescendo e as brigas não pararam. Então poderia ter sido melhor minha infância. E você era o que mais o que? Era medo dela, medo de provocá-la, era raiva? O que mais marcava, assim, esse relacionamento? Eu tinha muito medo de responder ela. Eu tinha medo de responder e ela querer me bater. Eu tinha muito medo disso. E também tinha respeito, porque eu falava, não, ela é minha mãe, eu não posso responder ela. Então era a mistura dos dois. Aí quando ela brigava comigo, aí eu sentia raiva também. Aí, mas era muito medo. Aí quando começou a ficar assim, pior, Miriam? Então, foi com ela com uns 13 anos, foi piorando. Eu já não tinha mais nenhum pingo de paciência. Eu queria chegar em casa, como eu trabalhava, fazia faculdade e tudo, eu queria chegar em casa e encontrar a casa perfeita. Entendeu? Perfeita, porque eu sou muito organizada, entendeu? Então, às vezes eu encontrava alguma coisa fora e isso já me tirava, entendeu? Já me tirava as paciências. Eu pegava e falava assim, nossa, você não fez isso, você não fez aquilo. Então eu já começava. Então eram coisas fúteis, ficava brigando com ela por coisas poucas. Sendo que nesse momento eu deveria dar carinho para ela. Eu perdi muito isso, mas hoje eu estou recuperando, graças a Deus. Porque então eu fico imaginando, você trabalhava, estudava, você passava pouco tempo em casa. E o pouco tempo que você estava com a sua filha, você fazia questão do copo fora do lugar. Sim. Fazia. É bom falar isso, né? Repetir um pouquinho, porque eu sei que tem muitas mães, muitos pais assistindo o programa e às vezes, tudo bem, realmente os filhos precisam ajudar, mas você tem que entender que às vezes você fica o dia todo fora, né? Quer dizer, você não está dando nada para os seus filhos, aí você chega em casa e você pede. Você não está dando e você quer tirar. Porque o pai e a mãe tendem a pensar assim, eu estou me matando de trabalhar, eu estou fazendo tudo lá fora por vocês, não é? O mínimo que vocês podem fazer. É isso mesmo. Falou todo. É o mesmo sermão, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É o que eu pensava. Eu falava assim, nossa, é o que eu falava pra ela. Eu tô fazendo tudo. Olha, eu tô me sacrificando, fazendo faculdade, isso, pra poder ganhar bem mais, pra poder dar o melhor pra vocês. Só que o que ela tentava me passar, mãe, enxerga, não é dinheiro, não é isso que eu quero seu carinho, eu quero a sua atenção, entendeu? Eu não quero presente, eu não quero viver de presente, eu não quero viver de bens, eu quero viver do seu carinho, eu quero seu carinho, eu quero seu abraço, quero que você chegue do trabalho e venha me abraçar e me beijar. Eu não fazia isso. Mas ela falava isso pra você ou tentava de alguma forma? Não, ela tentava. Como? Eu acho que pelo fato de ela não me responder. Entendeu? Eu falava só quando a minha filha não me respondia, quando ela me olhava com aquela cara triste, quando eu ia brigar com ela baixava, ela chorava na minha frente. Você queria isso? Você queria essa atenção, falou pra mim, esse carinho? Depois. Era isso que eu queria, acho que é o que todo filho quer, né? Da mãe, dos pais. Mas você pensava o quê? O que passava na sua cabeça? Não, isso, que eu queria atenção da minha mãe. Tipo,
ela passa o dia inteiro fora, também estudava. Eu pegava minha irmã na escola, ficava com a minha irmã, cuidava dela quando minha mãe não estava. Aí quando chegava o tempo que eu pensava que minha mãe ia chegar, ia me abraçar, ia ficar comigo, não. Ela brigava. E era uma vez na semana que ela chegava bem, que ela chegava pra me abraçar, que ela chegava pra comigo e com a minha irmã também. Eu acho que a raiva, o estresse que ela tinha no serviço, ela acabava descontando em mim. Nem na minha irmã, era mais em mim mesmo. Aí eu tentava conversar com ela, mas ela não me escutava. Ela não queria escutar, ela falava, não quero te ouvir. Então, isso acabava, então eu falava, então não vou falar também. Aí eu guardava mais pra mim, mais pra mim. A hora que a sua mãe ia chegar em casa, não sei o horário mais ou menos que era... 11 horas, em torno de 11 horas da noite. Esse horário, você estava aguardando a sua mãe chegar ainda? Estava acordada? Sim. Ok. Como era pra você, assim? Era uma questão assim, tensa? Era um momento tenso? Era um momento de muita dúvida, porque eu não sabia como ela ia chegar. O que ia acontecer? Quem vai entrar pela porta hoje? Sim, é verdade. Eu não sabia se ela ia chegar bem, se ela ia chegar mal. Muitas vezes eu falava, acho que eu vou dormir, porque eu não sei como minha mãe vai chegar. Ou eu fico esperando, vai que ela esteja bem hoje. Aí eu falava assim, se eu esperar e se eu dormir e ela estiver bem, eu vou perder o único momento que eu tenho com a minha mãe de poder conversar com ela, abraçar ela. E se ela chegar mal e já querer brigar comigo? Aí eu ficava naquela dúvida com a minha irmã. Aí minha irmã acabava dormindo, e muitas vezes eu dormia junto com ela, como eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. Mas era um momento muito complicado. Quer dizer, com certeza você não era perfeita, ninguém é perfeito, você deveria ter os seus erros também. Mas o que os pais muitas vezes não entendem é que os filhos, por exemplo, você tinha 13 anos, 13, 14 anos, os filhos, eles não têm a cabeça, a maturidade de um adulto, não é? Então, o pai chega em casa, todos nós já cometemos este erro, eu já cometi este erro como pai, e a gente chega em casa, a gente olha para o filho e pensa que ele deveria pensar como nós pensamos, ele deveria enxergar as coisas como nós enxergamos, né? É uma coisa, hoje a gente para e pensa, isso é irracional, isso não faz sentido, mas é o que a gente pensa, especialmente na hora da raiva. A gente pensa assim, olha, por que você não consegue enxergar que eu espero que você me ajude mais em casa, ou então que você na sua idade já não me desse este ou aquele problema. Aí a gente começa a comparação, a gente começa a falar assim, eu na sua idade, né, já fazia isso, já fazia aquilo, já era mais assim, já era mais assado. Então, os pais não entendem que os filhos, além de serem diferentes, não é justo comparar com ninguém, eles são muito mais imaturos e precisam da paciência, da compreensão. E às vezes o pai, ele está já por aqui, de um dia estressado, de tudo que está acontecendo lá fora, chega em casa e simplesmente explode com os filhos. Sim. E eu gostaria até de falar também, Renato, que às vezes você disse que você engravidou cedo, né? Então você perdeu oportunidades, aí o que você fez? Você começou a ir atrás dessas oportunidades, né? E às custas dos filhos, porque os filhos, quando você está correndo atrás de oportunidades, normalmente você fica o dia todo longe dos filhos, porque você está estudando, você está trabalhando, você está fazendo isso. Então, aquele dia todo você está longe dos filhos. Aquilo ali, você já está tirando um pedaço muito grande deles. Quando você chega em casa, quer dizer, você tinha que compensar. Pô, eu fiquei o dia todo longe de vocês, né? Vem cá, meu amor, me diz como é que foi o seu dia. Só que, o que acontece? O estresse daquele dia enorme, né? Do seu dia enorme, do trabalho, da escola, dos problemas que você teve, você não tem clima para isso. Então, quer dizer, você vê como que a vida, muitas vezes, não deixa você fazer o que você tem que fazer. Então, você tem que ter cuidado, você tem que estar atento. Será que eu posso fazer tudo de uma vez? Quem vai ser mais prejudicado normalmente ou é o marido e os filhos, né? Não, ninguém mais. Você também a sua saúde. Normalmente as pessoas até ficam doentes por causa do estresse. Mas você vê, tudo isso coopera. Tudo coopera. Você tem que pensar, se eu quero ter clima para pensar nos meus filhos, no meu marido, na minha família, eu tenho que tirar um tempinho, talvez eu tenha que largar a mão de alguma coisa que eu faço. Academia, alguma coisa eu vou ter que deixar de fazer para estar ali. Ou aproveitar ao máximo o tempo que sobra, né? Que existe ali. Se ou não ter muito controle, chegar em casa e... Se às vezes não é uma opção você deixar de fazer o que você está fazendo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e você vai saber qual foi o pior momento da Juliana e da Rebeca, que foi quando
a Juliana, perdeu a guarda da filha. Ou praticamente chegou quase, né? Chegou a perder? Perdeu. Perdi. Durante 5 meses. Fique ligado, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Se você está passando por uma situação com seu filho, você quer a nossa ajuda, lembre-se, a nossa linha está aberta para você. A Transformação Total para Pais e Filhos, a nossa equipe está à sua disposição agora. 011-3573-3535. Juliana, conta pra gente por que você chegou ao ponto de perder a guarda da sua filha Rebeca. Então, foi por um motivo muito fútil, um motivo que até me vergonho hoje de falar. Porque eu não queria que ela dormisse na casa da minha mãe, da avó delas. E eu liguei e falei para ela que eu não queria, que era para ela voltar para casa. E ela não voltou e dormiu lá. Mas por que você não queria? Então, porque a minha situação com a minha mãe já é um pouco complicada, entendeu? Então eu não queria, eu falava para ela que não, que ela tinha que dormir em casa, que eu não queria que ela dormisse. Da mesma forma que eu te falei no começo, que minha mãe não deixava eu ir para a casa dos outros, de amigas, essas coisas, entendeu? Então, da mesma forma eu agia com ela. E ela não veio. E ela, no outro dia, ela chegou à noite. Era por volta de umas 6 horas, minha mãe deixou ela na porta de casa. Ela estava com a avó, gente. E eu simplesmente subi e falei, pode ir pro quarto que eu quero conversar com você. Quando ela subiu pro quarto, eu já estava nervosa, já estava um dia antes, passei o dia inteiro nervosa, foi um final de semana. E subiu pro quarto, ela sentou, ela pediu desculpa pra mim, falou, mãe, desculpa. Minha avó não quis me trazer. Eu falei assim, não interessa, filha, você deveria ter vindo de ônibus. Se virasse, eu ia te buscar, alguma coisa assim. Ela falou, ai, mãe, não tinha como, que não sei o que, ainda tentou te explicar, só que eu não quis ouvir. Eu peguei, a primeira coisa que veio na frente foi um fio de TV a cabo, né? Peguei e dei uma surra nela. Bati muito, eu tava com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu bati muito, Cris, Renata, muito, muito. Se não fosse o meu atual esposo, eu teria deixado muito mais marcas nela, muito Essas mais. fotos aí são o resultado desta surra? Sim, são. Eu bati muito nela. Quer dizer, você ficou acumulando a raiva praticamente um dia. Sim. E isso também foi um problema, né? Porque às vezes a gente passa por essa situação, algo acontece, aí a gente fica com raiva e aí vai acumulando. Quando chegar da escola, quando eu chegar em casa, aí vai acumulando. Cada momento que passa é mais pilha que fica dentro da gente, chega o momento da explosão. Você explodiu. Foi um momento assim terrível, viu, da minha vida, que eu não desejo que nenhuma mãe repita isso. Entendeu? E chegou ao ponto de envolver conselho tutelar? Sim. Aí o que acontece? No outro dia aí eu fui dormir, né? O meu atual falou assim, você não vai pedir desculpa para sua filha? E eu tava com tanta raiva, eu falei assim, não vou. Ele que tirou o cabo da minha mão, né? Ele colocou gelo, tudo, ajudou a colocar gelo. Ela também. Aí depois ela pegou e foi dormir chorando, né? Ela foi dormir chorando e eu também fui dormir chorando. Em momento algum passou pela minha cabeça de ir lá e ver como que ela estava. Mas eu escutava ela chorando a noite inteirinha. Ela passou a noite inteirinha chorando. E em nenhum momento passou remorso e nem nada.
O que você lembra disso? Ela, claro, obviamente, além das dores, dos ferimentos, mas o que passava na sua cabeça depois, Rebeca? Depois eu pensei que minha mãe ia vir pedir desculpa. Eu fiquei esperando, ela não veio pedir desculpa. Ela me falou isso. Eu acho que não pedir desculpa, ela não ter sentido nenhuma pena, nada, assim. Eu acho que doeu mais do que ter apanhado. Acho que é uma dor incomparável. E aí depois, no outro dia eu tinha que ir pra escola, que era segunda-feira, e eu não tava aguentando de dor, não conseguia nem andar direito, eu acabei nem indo pra escola. Aí eu liguei pro meu pai foi me buscar, tudo. Mas aí eu fiquei com muita raiva da minha mãe depois. Eu falei que eu não queria mais morar com ela, que eu não ia, que eu falei assim, foi a última vez. Aí eu fui morar com a minha avó. Depois disso, porque eu fiquei com muita raiva dela. Eu falei que eu não queria falar com ela, ela mandava mensagem, eu não respondia, ela me ligava, eu não atendia. Não queria falar com ela de jeito nenhum. Isso foi quanto tempo atrás? 1 ano. 1 ano? Mais de 1 ano. É, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses. Então, começou-se o processo de você perder a guarda da sua filha. Foi nesse tempo. E você chegou a perder. Ela ficou Sim. longe de você quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Eu tive que pagar advogado, tudo. Aí a minha mãe e ela foram na delegacia, né? Abriram o boletim de ocorrência. Aí foi quando entrou o conselho tutelar, tudo. Eu tive que prestar depoimento, perdi vários dias de trabalho para poder ir em fórum, conselho tutelar. E você reconheceu? Assim, aí sim. Quando eu cheguei no conselho tutelar e a mulher pegou e começou a mostrar as fotos, nossa. Aí você ficou envergonhada. Aí sim. Foi mais ou menos nesta época, depois desses 5 meses, que você chegou nas nossas palestras? Sim, aí foi. Aí eu comecei a assistir, né? Aí depois eu comecei a frequentar as palestras. Você ainda estava separada dela ou já tinha voltado? Não, estávamos separadas. E o que você aprendeu nas nossas palestras? O que fez você mudar e a situação toda mudar? Porque isso faz pouco mais do que 5 meses, mais ou menos, né? Que você está de volta. Isso. Qual foi o resultado de você participar e o que você aprendeu, essa transformação que fez o resultado da sua filha voltar e vocês hoje serem melhores amigas? Isso. Olha, eu fiz os votos, né? Tudo direitinho. Eu usei muita fé. E olha, é um amor que Deus colocou no meu coração surpreendente, viu? Hoje, nossa, hoje é impressionante. Nós duas somos melhores amigas, entendeu? Mas foi tudo graças às palestras, tudo que eu aprendi. Quanto tempo, assim, você demorou para ver mudança em você? Olha, faz pouco tempo. Assim, para mim enxergar a minha mudança faz pouco tempo. Eu cheguei nela e perguntei, filha, eu comecei a perceber, assim, a diferença, os carinhos, sabe? Eu dando pra ela, abraçando, tudo. Aí esses dias eu até peguei e falei assim pra ela, assim, filha, a mãe mudou? Ela falou, nossa mãe, você ainda pergunta isso? Nossa, você tá totalmente diferente, que não sei o quê. Entendeu? Mas faz o quê? Faz em torno de uns 6 meses, 5 meses, né, Rebeca? 6 meses, né? O que você viu na sua mãe, Rebeca, de mudança? Tudo. Ela não tinha paciência nenhuma, como eu já disse, agora ela tem. Agora ela pergunta como foi meu dia. Chego da escola, chego com a minha irmã, ela vê as coisas que eu faço, agora eu comecei a trabalhar também. Aí, antes, eu tinha que fazer tudo em casa. Eu falava pra ela, mãe, eu tô fazendo muita coisa também. Ela falava assim, você não tá fazendo nada. Eu falava, mãe, olha tanta coisa que eu tô fazendo. Ela falava, você não tá fazendo nada. Agora, às vezes eu nem faço, às vezes ela fala, e ela vem e não fala nada que eu não fiz, ela não reclama. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei das minhas obrigações. Mas é uma paciência, é um amor, é um carinho totalmente diferente. Que nunca houve antes? Não. Nunca. Você foi confrontada, Juliana, quando você vê as palestras, você foi confrontada, assim, com o seu método de ser mãe, com a maneira que você agia, a maneira que você pensava a respeito da sua filha? Quais foram os conceitos, assim, que abriram sua mente? Olha, Renato, eu comecei a colocar tudo em prática que o senhor falava nas palestras. Teve uma vez que o senhor falou traga os amigos,
né, para perto das suas filhas, que você para conhecer com quem seus filhos estão andando, tudo. E eu comecei a praticar isso. Eu não deixava ela ir, não deixava ela sair com ninguém. E eu comecei a praticar também isso, entendeu? E olha, todas as palestras eu coloquei em prática. Todas. E me ajudou muito, porque todas as palestras que vocês davam, me mostravam que eu estava totalmente errada. Totalmente errada. E você saía dali e já era o resultado imediato? Já colocando em prática o que vocês falavam. O que vocês falavam eu já saía, olha, eu tenho que fazer isso. Aí eu começava, gente, eu não faço isso. Às vezes vocês mesmos falavam que, olha, às vezes seus filhos precisam de um abraço. Isso é primordial, um abraço. Um abraço, eu acho que é a coisa melhor do mundo. Hoje eu chego nela, eu dou aquele abraço, eu sinto que é aquela paz. Eu acho que se eu chegasse do trabalho, da faculdade, e desse o abraço nela, eu acho que todo o meu estresse ia embora. Eu não brigaria com ela. Entendeu? Hoje eu enxergo isso. Depois das palestras, tudo eu enxergo isso. Porque eu já chegava brigando. E hoje, quando eu chego, eu dou aquele abraço. Eu tô com algum problema, eu dou aquele abraço nela. Eu pego minha pequena, dou aquele abraço assim. Aí eu passo, elas me passam aquela tranquilidade, aquele conforto. Então, não tem mais isso. O abraço, olha, o abraço, o diálogo, não só o diálogo que vocês falam, diálogo com seus filhos. Olha, o diálogo é também primordial. Quer dizer, são coisas que muitas pessoas pensam assim, mas isso é óbvio, toda mãe, todo pai sabe disso, mas não era óbvio para você, ou se era, você não conseguia fazer. Não conseguia, Renato. Não conseguia fazer isso daí, não. Mas a mudança não é uma questão de técnica, não é que você aprendeu uma técnica para agora se dar bem com a sua filha. Eu creio, Rebeca, que você percebe que a mudança é interior mesmo da sua mãe, né? Sim, não adianta nada ela mudar por fora, ela tem que mudar por dentro também primeiro, né? E sim, a mudança foi totalmente... Eu vi que não é de agora também, né? Já vem de um tempo, ela tem que ir mudando, ela tem que mudar pra ela mesmo primeiro, né? Pra depois mudar pra gente. E é uma coisa que agora ela sabe que eu e minha irmã, se a gente não puder contar com ela, a gente não pode contar com mais ninguém. Porque é mãe, é uma coisa amigo, outras... Ninguém vai fazer o que uma mãe, o que os nossos pais fazem pela gente. E é a mesma coisa que eu falo pra ela. Eu falo pra ela que, tudo bem, na época eu fiquei com muita raiva, mas em momento algum eu pensei que um dia eu fosse, como posso dizer... deixar de ser filha dela? Sim, ela sempre ia ser minha mãe, por mais que ela tivesse feito algo de ruim pra mim. Entendeu? Então, eu acho que agora, olha... Bom, que ótimo, um resultado tão maravilhoso em apenas 5 meses que você depois começou a vir às palestras junto com ela, né? Sim. Porque esse é o detalhe que as pessoas precisam saber, que a Juliana começou sozinha a vir às palestras. E ela ainda não tinha a guarda da filha de volta com ela. Então, veja que você mãe, você pai, que também quer reconquistar o relacionamento com seu filho, porque talvez você já perdeu, o relacionamento está tão estressado que seu filho não quer mais olhar para sua cara, não quer mais ouvir a sua voz e você não sabe o que fazer. Você mesmo, pai, mãe, se sente mal. Você se sente mal quando você se lembra das coisas que você já fez. Tentando acertar, você errou. Tentando acertar, você se excedeu na correção, no castigo. Então, como agir? Você, neste domingo, você virá participar da transformação total para pais e filhos. Domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós convidamos você para estar com a gente, fazer como a Juliana fez. E você vai aprender como reconquistar o amor, o carinho, o respeito do seu filho e também mudar como pessoa. Cristiane, nós vamos falar nesse domingo, aliás, você vai estar com a gente, falando sobre aqueles pais controladores, protetores, que com as melhores intenções acabam sufocando seus filhos. Nós sabemos o que é isso, nós fomos um pouquinho isso também, né, Renato? E nós vamos ensinar você você não vai, de uma forma que você não vai perder os seus filhos. Você não vai perder, porque os pais que fazem isso normalmente pensam assim, se eu deixar, eu vou perdê-los. Eu vou perdê-los por o mundo. E nós vamos ensinar você uma maneira mais eficaz para você não ser o pai e a mãe chata, mas também não perder totalmente
os seus filhos. Então é neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Nós aguardamos você. Você vai acompanhar agora esta matéria que mostra mais, fala mais sobre como acontecem essas palestras e o que as pessoas têm a dizer a respeito. Veja só. As palestras de transformação total de pais e filhos garantiu resultado na vida de muitas pessoas e por isso tem atraído pessoas de diversos locais do país. Eu vim de Minas Gerais, é a minha primeira vez na palestra Transformação Total Pais e Filhos e eu espero que a mensagem passada aqui hoje vai agregar ainda mais para o bem da minha família. Eu acompanho tanto pela televisão quanto pelos vídeos no YouTube e são coisas que têm agregado muito, né? Eu senti uma necessidade hoje de vir, eu senti no meu coração, durante a semana eu já vinha sentindo esse desejo de estar conhecendo sobre a união da família, sobre o valor que a família tem na sociedade, né? Que realmente é o nosso maior patrimônio. Às vezes a gente pensa que a gente sabe e a gente não sabe nada, né? E a gente às vezes não põe em prática, né? E aqui não, o que você ouve, você vai pôr em prática, né? Eu achei muito legal, eu gostei. Eu assisto bastante em casa, sabe? Não é só a Maria que assiste aos programas pela TV. A Sheila também, através da programação, conheceu as palestras e hoje já colhe ótimos resultados. O problema maior é comigo. Eu sou uma pessoa muito nervosa, muito estourada, entendeu? Então eu vim justamente para tentar mudar esse lado. Tem ajudado bastante. Nós vamos deixando aquele lado estourado de ser, vamos mudando aos poucos. Nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos, entendeu? Então nós procuramos mudar para que eles venham seguir os nossos passos. Você quer o respeito dos seus filhos, você quer que os seus filhos deem atenção ao que você fala, que obedeçam a você, que ouçam você. Eles precisam respeitar você. Às vezes, você vê que os filhos respeitam mais a voz de outras pessoas do que de vocês, como pais. Então, o respeito, isso adquire respeito. Quando você tem um comportamento exemplar. Nós começamos a vir mesmo para buscar pela nossa família. Só que aqui nós aprendemos que primeiro nós temos que melhorar, mudar e ser o exemplo. E assim, antes eu era uma pessoa, eu e ele, né, na verdade, eu era muito impaciente com meus pais, porque eles bebiam muito. E assim, só que eles não entendiam que aquilo era errado. Então assim, eu aprendi que eu tenho que dar o exemplo, que eu tenho que ser uma boa filha, que eu tenho que entender que através da minha vida eles vão vir. E assim, minha mãe também já está vindo com a gente, meu pai. Eu sempre via que o problema sempre era eles. Sempre, para mim sempre foi. Na verdade eu comecei a entender, depois de algumas palestras, alguns domingos vindo, que se eu não fizesse a diferença, em casa não ia acontecer nada. Aí eu comecei a frequentar, a entender, ser mais paciente, calmo, tentar entender eles e tudo só vindo dando certo. Me dou muito bem com meu pai, com a minha mãe também. Minha mãe tá vindo, como eu disse, assim, aos pouquinhos. Meu pai, eles assim, antes brigavam muito, eles tinham problema até com bebida, assim, desde quando eu era criança, e não tem mais isso. Eu não tenho nem o que falar a respeito, ela disse tudo, eu assino embaixo, porque desde quando a gente veio, a gente viu a diferença. Você aprende aqui a ser uma pessoa mais calma, como você lidar com a sua família, como você se comportar, o que você deve, as atitudes que devem ser tomadas, né, para que você tenha um bom convívio com todo mundo da sua casa ali em geral. E você aprende só coisa boa, né, como você mudar de vida realmente, né? Você aprende a ser uma pessoa que dá mais atenção, que tenta ali dar aquela atenção para todo mundo, atender o pedido, ser um elo ali para todo mundo que tiver problemas em você e você conseguir ajudá-los. Hoje, assim, eu me sinto assim muito feliz por ter vindo aqui e encontrado essa resposta, entendeu? Coisa que eu achei que eu nunca ia ter falado. Vocês que são os pais, vocês têm que olhar com os olhos dos filhos, porque eles não têm a mesma sabedoria e a maturidade que pai e mãe têm. Então vocês sejam mais pacientes. Hoje elas são minhas amigas de verdade, né? Verdadeiramente. Elas têm todo amor e carinho, transmite isso. Eu consigo também transmitir isso para elas e dar assim mais carinho, demonstrar que eu sou amiga, que elas podem contar comigo. E elas também teve, né, a sabedoria aqui, né, de como que elas deveriam de ser como os filhos. Você, filho, tem que ter a humildade de entender assim: eu vou seguir o que de bom eu vejo neles, os defeitos dos meus pais, eu vou olhar e aprender para não repeti-los. Eu não vou precisar repetir erros que
que os meus pais cometeram para eu poder aprender. Não, eu posso ir aprender com eles. Porque cada domingo a gente aprende mais e mais, é uma sequência de aprendizagem. Palestra de transformação total de pais e filhos com Renato Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Neste domingo, 18 horas, esteja com a gente na Transformação Total para Pais e Filhos. Esta palestra é a sua oportunidade para mudar a situação familiar. Você, pai, mãe, que tem disposição, muitas vezes você tem disposição para brigar, você tem disposição para sair no grito, para bater, você tem disposição para pagar uma escola particular, para mandar os seus filhos viajar com parente, para ficar longe, para ver se muda, se dá uma arejada na cabeça. Você tem disposição para várias coisas que no final das contas não funcionam, não trazem resultados práticos para você. Mas cadê a sua disposição para sair de casa domingo e dizer assim, eu vou tirar uma hora e meia do meu domingo para sentar e ouvir, aprender. Quem sabe eu aprendo alguma coisa, quem sabe eu aprendo uma maneira diferente de lidar com os meus filhos. Quem sabe o que está acontecendo com outros pais que eu vejo aí, que eu assisto neste programa, pode acontecer comigo também. Onde está a sua disposição para isso? Então, seja disposto a buscar o que funciona. Se você tivesse talvez 10% da disposição que você tem para fazer aquilo que você já fez, que não funcionou, que muitas vezes só piorou a situação, você já teria resolvido o problema familiar que você tem aí dentro da sua casa. Então, está aí à sua disposição. Transformação Total para Pais e Filhos, domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Vamos então responder perguntas dos nossos alunos. A Bianca se une a nós aqui agora. Vamos lá, a pergunta da Tatiane. Olá, tenho 16 anos, sempre fui uma garota muito doce com a minha mãe. Mas de um certo tempo para cá, ando um pouco diferente. Fico brava por coisas pequenas e respondo muito a ela. Quero mudar. Quanto mais eu tento, parece que pior fico. O que fazer? 16 anos, ela quer mudar, não entende por que ela não está sendo mais aquela garota doce com a mãe dela. Bem-vindo à adolescência. Claro, o bom é que você não está se acomodando, ela não está se entregando a tudo isso, mas a gente sabe que é uma idade, né, Cris, que os hormônios começam a ficar tudo doido, é bem complicado. Tem sempre alguma coisa que está provavelmente incitando ela a agir dessa forma, né? Você sabe que o que muitos adolescentes não sabem é que muitas músicas hoje em dia incitam as pessoas a ficarem mal-humoradas, ficarem estressadas, né? Nós temos aí também jogos na internet que também incitam a pessoa a ficar nervosa, estressada. Séries na TV que normalmente mostram um adolescente muito rebelde com o pai. As próprias amizades na escola, né, que incitam o jovem contra o pai. A gente vê que não é só a questão de você estar numa idade difícil, mas tudo ao seu redor está te incentivando a fazer o errado, a ter raiva, a querer tudo na hora, né? Então, por exemplo, se a sua mãe ela é mais calma, sabe? Ela fala assim, não, amanhã eu vou fazer isso, o mundo hoje fala, não, o mundo hoje não aceita uma pessoa calma. Tem que ser feito agora, tudo tem que ser agora. Se for amanhã, não serve mais. Então as pessoas estão ficando estressadas, ficando com raiva, elas até chegam a bullying as outras pessoas que são mais calmas, né? O que te faz agir assim, se comportar assim? E talvez uma boa ideia seria você, se eliminar certas coisas, porque não vão fazer diferença na sua vida quanto a mudança. Porque imagina, você aos 16 anos você já está se sentindo mal porque você está tratando a sua mãe assim. Amanhã não vai ser só a sua mãe, vai ser o namorado, vai ser o marido, vai ser os filhos, né? Então a gente precisa aprender já, aprender, mesmo que você ainda é jovem. Você precisa aprender a se controlar, a tratar, a respeitar as pessoas. E uma coisa que é muito bacana, Renata, Cris, é a pessoa colocar isso em prática de alguma forma.
Teve uma época da minha vida que eu me irritava muito com uma pessoa que eu trabalhava junto. A pessoa me tirava do sério, porque às vezes talvez seja o caso dela também. Às vezes tem mãe que instiga também o filho, né? Então, o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu via essa pessoa, eu ia lá e dava um beijo, dava um abraço naquela pessoa, né? Em vez de eu pegar o primeiro sentimento de irritação contra aquela pessoa, eu ia lá, beijava e abraçava aquela pessoa. Então, aquele furor já abaixava. Então, é interessante você fazer algo diariamente com a sua mãe que faça aquela menina doce que você era e voltando aos poucos. Fica a dica aí para a Tatiane. Vamos ver agora a história deste pai, o Francisco, cuja filha mentia demais para ele. Você tem um filho que mente para você? Qual pai, qual mãe que não tem, né? É raro hoje em dia. Vamos assistir a história do Francisco e da Lissandra. Você vai acompanhar como que ele reagia ao comportamento dela e como ela reagia ao comportamento dele. E como ambos foram ajudados. Veja só. A transição da infância para a adolescência é marcada por muitas mudanças, mas principalmente no comportamento. Eu comecei a ver que ela começava a se esconder das coisas, tipo, não falava o que tinha que falar. Aí eu comecei a observar que as más companhias, começou a ter más companhias, fazer coisas que difícil da gente acreditar, né? Então foi uma adolescência turbulenta. Lissandra sempre foi uma filha tranquila quando pequena, mas ela cresceu e os problemas começaram. Falava que ia para algum lugar, ia para outro lugar. Eu vou no shopping. Quando ia ver, ela não tinha ido no shopping. Ela tinha ido numa baladinha. Uma vez chegou a ir assistir um jogo no campo, no estádio do Pacaembu. Então assim, falava que ia para tal lugar e não ia ir para outro lugar. Aí foi quando a gente percebeu mesmo que a coisa estava grave, né? Eu tinha consciência que isso era errado, né? Primeiramente por estar mentindo, né? Porque eles sempre me educaram nisso, né? De não mentir, né? De procurar sempre falar a verdade. Eu via que isso era errado, né? As coisas que eu fazia também, eu tinha consciência, mas mesmo assim eu fazia, porque eu estava preocupada com o momento. Eu queria me satisfazer no momento, entendeu? Então, por ser inconsequente, eu comecei a fazer assim. Como todo adolescente, Lissandra quis descobrir o que o mundo fora de casa tinha a oferecer. Eu tive aquela curiosidade, né, do adolescente de conhecer as coisas do mundo. Então foi nisso que eu comecei, que eu via que o meu pai e minha mãe me travavam, me paravam, então eu comecei, não, tenho que ter alguma forma de conhecer o mundo. Então eu comecei a mentir, a inventar, para poder fazer a minha vontade naquele momento. Porque se eu falasse a verdade, tinha certeza que eles não iam deixar, eles iriam me travar, né? E eu queria essa liberdade que o mundo oferece. A autoridade de Francisco era imposta de forma errada. A gente se baseia muito pelos pais da gente. Nossos pais não tinham muita experiência, então ele trazia aquela experiência dos pais deles. E eu também trouxe isso para dentro de casa. Eu comecei a trazer tudo, tinha que ser na base do grito, né? Tinha que bater. E isso também me travava de falar a verdade, às vezes de conversar, de desabafar. Então o que eu procurava? As amizades, entendeu? Nas amizades eu encontrava o que eu não encontrava nos meus pais. Frequentar as palestras de transformação total de pais e filhos foi a solução para que a família de Francisco voltasse a ser feliz. Com as palestras a gente foi mudando, né? A gente foi vendo que a coisa era diferente. Porque a base que eu tinha então era do meu pai. Meu pai não chegou nem a conhecer o pai dele. Então, quer dizer, a base que ele trouxe era essa. Tinha que ser, o que ele falasse tinha que ser obedecido. E as coisas mudam, né? Mudaram, né? Então foi através das palestras que a gente foi mudando, foi tendo essa sabedoria, né? De cuidar dos filhos. Os ensinamentos de Renato Cardoso fizeram Francisco perceber onde estavam seus erros. Hoje é muito importante essa palestra, porque a gente tem a gente aprende, né? Como lidar, como chegar a conversar, como uma conversa, né? De uma forma melhor, né? Porque antes era a base do grito mesmo. Antes era muito difícil, eu partia para agressão mesmo. Era o que eu falava, tinha que obedecer. Hoje não, é diferente, hoje é bem diferente. Você aprende que você tem que conversar, você tem que dialogar, né? Imagina uma cabeça de um adolescente, ele queria fazer tudo errado. O pai chegando e pressionando algo, que tinha que ser ali do jeito que tinha que ser. Então é diferente, né? Hoje você tem que conversar, dialogar, porque a cabeça do adolescente é muito diferente. E a mudança do pai fez com que Lissandra também começasse a buscar essa diferença.
E quando eu comecei a vir, realmente minha mente abriu, né? Minha mente que se encontrava fechada, minha mente abriu com os ensinamentos. Eu procurei a ver realmente o que era o real sentido da felicidade, o que realmente é uma pessoa feliz, que eu não precisava daquilo para me preencher mais, né? E através dos ensinamentos eu fui procurando entender também o lado dos meus pais, o porquê que eles eram assim, o porquê que eles se tratavam assim, educavam assim. Então, assim, isso foi mudando a minha mente, entendeu? Começou de dentro para fora. Através das palestras, Lissandra descobriu o verdadeiro significado de família e felicidade. Hoje é muito boa, hoje eu tenho meu pai como meu melhor amigo, né? Porque a gente se entende, e a gente consegue conversar a mesma língua hoje, né? Hoje a gente consegue se compreender, hoje eu posso confiar plenamente nele, né? Hoje tem aquele diálogo que antes não tinha. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu era garota de programa, eu usava drogas, fumava crack, cheirava cocaína. Eu tentei me matar 5 vezes e a minha vida era um inferno, porque a minha família não me aceitava, os meus pais brigavam comigo. Eu tenho uma filha, então eu achava que a minha vida que eu levava era culpa dela. Eu tinha vontade de matar ela. Hoje eu sou casada, né? Quem diria, né? Uma garota de programa hoje é casada. Eu amo a minha filha, a gente tem um relacionamento muito feliz. Os meus pais também, a gente tem um relacionamento saudável, feliz. Então a minha vida é transformada hoje. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Ivonete é divorciada do marido, mas tinha um caso com um homem casado. Eu fiquei nesse relacionamento 2 anos, né? A gente morou, ele se separou da mulher dele e viemos morar junto. Aí depois de 6 meses ele voltou para a mulher dele e a gente continuou junto, né? E aí eles ficavam jogando isso na minha cara, né? Ela era tipo assim, muito, eu sou mãe, então eu posso fazer o que eu falar o que eu quiser pra você e você não pode, isso e aquilo. Isso me deixava muito irritada. Aí eu pegava, respondia a ela também desse negócio desse homem, que ela tinha um relacionamento que eu não gostava. E eu falava que era errado e ela já me xingava, falava um monte de coisa, ela era muito agressiva também. Ela tem 3 filhos e na época eles não aceitaram a situação. E aí eles ficaram revoltados, né? Eles não queriam mais morar comigo, não queriam saber de mim por causa desse relacionamento. E aí eles ficaram revoltados na escola, não queria ir para a escola, não estudava. E aí ficou aquele clima. Eu achava que ela não gostava de mim, porque ela, na verdade, ela falava também. Ela falava assim que ela preferia ter um filho homem, outro filho homem, do que ter eu, que eu não era a filha que ela sempre quis, isso e aquilo. Ela falava um monte de coisa. Ivonete não aguentava mais. Foi então que ela decidiu terminar o relacionamento com o companheiro. Como não sabia como trazer os filhos para perto novamente, a dona de casa decidiu buscar ajuda nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Comecei a ouvir a palestra me mudou, me ensinou como eu tenho que lidar com minha filha, principalmente, né? Ter mais paciência com ela, conversar, dar mais carinho, entender que a adolescência é muito difícil, então a gente tem que ter paciência. Aprendi muita coisa na palestra sobre que meus pais só querem o meu bem, minha mãe, ela faz essas coisas pelo meu bem e que eu também tenho que respeitar ela. Quando começamos a discutir, a gente já dá uma pausa, né? Já para, já respira e não começamos a discutir mais igual fazia antes. Então estamos respeitando mais uma outra, respeitando nossas diferenças, nossas atitudes. Domingo é sagrado de vir aqui. Pode estar chovendo, pode ter qualquer compromisso, em primeiro lugar tem que vir aqui. A gente vê no caso da Ivonete, da Beatriz, Bianca e Cristiane, que muitas vezes o problema são os pais, não são os filhos. Como no caso das duas,
A filha via a mãe tendo um caso com um homem casado. Quer dizer, como que a filha iria respeitar a mãe, não é? E eu sei que nem todas as mães, ainda bem, têm casos com homem casado. Mas em outras questões, às vezes os filhos olham para os pais e os pais, como eles costumam estar ali dando lição de moral, costumam corrigir os filhos então, eles olham para os pais a um padrão muito alto. Eles esperam dos pais um exemplo. Então, qualquer coisinha que o pai faz, ou a mãe erra, já é uma razão para o filho: eu não vou te ouvir, eu não vou te respeitar, porque quem é você? Olha só o que você está fazendo. E às vezes coisas mais simples até, porque quantos pais, né, chegam a desrespeitam os seus filhos e pedem respeito deles. Então, assim, não é só você errar de uma forma, tá traindo o marido, tá traindo com um homem casado, mas as poucas coisas, às vezes uma mentira, né? Uma mentira, você respeita, você grita com o seu filho, você fala assim: não fale nesse tom comigo, mas você fala muito mais alto que ele. Então, se a pessoa está num patamar que ela vai corrigir a outra, ela tem que ser incorrigível, né? E os pais não entendem isso, eles pensam assim: bom, eu posso errar, mas meus filhos têm que fazer o que eu estou ensinando, né? Não o que eu estou fazendo, eles têm que fazer o que eu estou ensinando. Pelo menos eles não vão errar como eu, mas não é bem assim que funciona. Não, na prática os filhos ficam com raiva dos pais e se rebelam, né, contra isso. Às vezes não precisa ser um erro grave, pode ser a ausência, por exemplo. Você nunca está aqui, quem é você? Você nem me conhece, mãe, você nem me conhece, pai, você nunca está em casa. Hoje em dia, com as redes sociais, né, os pais o tempo todo no telefone, no computador, não dá atenção para os filhos, depois quer que os filhos ouçam eles quando eles falam. Então, tudo isso causa um reflexo, né, no filho, na criança. Qualquer atitude do pai se torna como se tivesse com lupa. Uma coisa pequena, mas se torna uma coisa gigantesca. E é por isso que nós vamos, neste domingo, focar num tema que afeta muitos pais, que é o tema de ser controlador, de criar filhos que nunca conseguem se independizar dos pais. Você tem um filho que já passou até mesmo da idade de ter um emprego, de ser responsável, de decolar, sair do ninho, mas você empurra para fora do ninho, você tenta e esse filho não sai, esse filho não se independiza de vocês, sempre está dependendo financeiramente, sempre dando trabalho para você, pai ou mãe. Você está passando por isso? Você tem um filho que reclama às vezes que você sufoca, que quer mais liberdade, quer conhecer o mundo, quer permissão para isso, permissão para aquilo, mas você, pelo seu medo do que ele pode viver lá fora, você acaba segurando, mantendo ele ali numa coleira bem curta. Pois é, neste domingo você vai aprender como agir de uma maneira muito mais eficaz que isso. Você não precisa perder o controle dos seus filhos. Você não precisa ser aquele pai que larga os filhos no mundo, mas tampouco aquele pai que o filho acha chato, a filha acha chata, sufocante, que acaba se tornando inimigo do próprio filho. Nós vamos ensinar você como lidar com isso, como mudar essa história na palestra deste domingo. O Cristiano e eu estaremos fazendo a transformação total para pais e filhos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Convidamos você para estar com a gente. Venha participar, a palestra é gratuita. Mais detalhes, pode ligar agora para o 011 3573 3535. Vamos ficando por aqui? Tchau, tchau. Até a próxima com mais dicas para pais e filhos aqui na Transformação Total. Até a próxima.